Beautiful people! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um cachorro do vizinho que tem um latido azedo, que assim, o latido da polenta é ruim, mas o desse cachorro, pelo amor de Deus. Tomara que ele não fique latindo agora. Bom dia, bom dia, bom dia, Paulina. Maravilhosa. Nossa, me deu uma vontade de comer umas empanadas agora, não sei porquê. Faz tempo, né, Paulina? Você tem feito empanadas, amiga? Como é que estão as coisas por aí? Fala, meus amores. Let's go Orlando, USA. Seja bem-vindo, Orlando. Galera que tá chegando aí, espero que vocês estejam curtindo essa série de lives. A ideia aqui é trazer, né, de volta. Eu tenho uma série aqui no Insta que é o FAQ, o Frequently Asked Questions, perguntas frequentes sobre grupos em Orlando. E aí, para cada live, a gente tem um tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho de grupos, obviamente, com famílias, com pequenos, com crianças. E aí, a minha convidada já chega por aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Enquanto isso, enquanto vocês estão chegando, enquanto vocês estão entrando, deixa eu contar para vocês aqui, eu não sei se vocês estão sabendo, mas em setembro agora vai rolar a segunda edição da nossa Game Trip. O que é uma Game Trip? É um curso prático, que é o curso prático da WIT Turismo Criativo, que é a sua agência, a sua nova operadora de viagens maravilhosa, colorida, criativa, cheia de soluções diferentes aí para o nosso mercado. E nós vamos fazer então o nosso curso prático em Orlando, segunda edição, tá? Então nessa segunda edição da Game Trip da WIT, a gente vai visitar os parques, a gente vai visitar hotéis, a gente vai fazer inspeções técnicas, a gente vai ter aulas de parqueamento, de guiamento, condução de grupo, a gente vai falar de produção de conteúdo, a gente vai falar de fotografia, de vídeo, a gente vai fazer todo um trabalho para que você que vai participar com a gente da nossa Game Trip saia preparado ou preparada, não só para levantar sua bandeira e ser guia em Orlando, mas acima de tudo para você chegar nesse estágio com o seu próprio grupo. Então a gente vai te ajudar e vai te preparar para que você seja capaz de vender o seu grupo. A gente vai ter uma pegada de vendas também. A gente vai te ajudar a preparar o seu conteúdo, né? Te mostrar como que você prepara um conteúdo legal para que as pessoas cheguem, conheçam o seu trabalho e assim possam viajar com você. A gente vai falar de criatividade, a gente vai fazer vários exercícios práticos e tudo isso tá dentro de um game, tá? Tudo isso tá dentro de um jogo, que é a Game Trip, por isso que ela chama Game Trip, né? Uma viagem que é um jogo, uma viagem gamificada para a gente poder aprender mais, se desenvolver de um jeito divertido, criativo, diferente, tá? Galera que já viajou com a gente, já fez a primeira Game Trip, pode falar para vocês que é muito legal. É um conceito novo de viagem, tá? Então, assim, se vocês forem procurar aí Game Trip, o que é isso? Só a gente faz, tá? Então, tá todo mundo convidado. Inclusive, a gente tá começando agora um desafio até por aqui, né, internamente, de se exercitar mais, de se cuidar mais, de tomar mais água, né? A água, vocês repararam, essa semana eu tô toda das cores da WIT. Tô abraçando aqui, ó, a minha garrafinha maravilhosa. E a gente tá fazendo, então, esse desafio, sabe? De todos os dias sair de casa e mexer o corpo, porque não adianta, né? A gente tá bem aqui e não ter saúde física para poder executar tudo aquilo que a gente quer. Então, quem quiser saber mais do desafio, fica por aqui, que depois eu vou contar mais. Vamos falar de perguntas, que a minha convidada já chegou. Deixa eu colocar a Thalita aqui na live. Maravilhosa. Me dê um feedback aí só pra gente saber se vocês estão ouvindo e vendo bem. Hoje eu tô sem fone, sem microfone. Se tiver legal. Hello! Hello! Tudo bom? Tudo bem? Você me ouve bem? Eu ouço. E você? Então, viva. Tô bem também aqui. Já boto meu fonezinho, porque eu acho que a qualidade do áudio, tanto para eu ouvir como para falar, acho que fica melhor. Com certeza. Eu estou carregando meu celular aqui para não dar ruim, né? Para não ter perigo. Então, por isso que eu tô sem fone. Mas vamos que Então, vamos. no meio da live pode ser que eu precise fazer essa troca. Ai. Não, E eu aí? tô aqui. Mas e aí, me conta. Como Já que tava você tá? animada para essa game trip aí, viu? Bora?
Vamos lá, Vamos você conversar sempre é um. depois, vamos conversar. Vamos, vamos. Então, nosso tema é aí grupos com famílias, né? Então, Com famílias, com com crianças. criança. Então, esse é um desafio, né? Viajar com criança. Tem gente até, Lu, que fala pra mim assim: ai, eu vou esperar meu filho estar mais velho para poder fazer essa viagem, porque eu acho que ele vai curtir mais. O que é que você acha disso aí, desse comentário? Eu acho que antes de eu responder essa, eu queria que você se apresentasse, porque Ah, pode ser que tá. tenha pessoas novas aqui que não te conheço. É Então, verdade, se é apresenta. verdade. Com certeza, né? Que eu sou público aí, gente. Bom dia, né, para todo mundo. Eu sou Thalita, eu sou consultora de viagem, né? Gosto de dizer que sou agente de sonhos, É isso que eu aí. acho que a gente faz muito mais do que viagem, né? Nossa, a gente tá aí, a gente ajuda a realizar o sonho de pessoas, né? De famílias. E isso, apesar de dar muito trabalho, não é fácil, não glamourizar, enfim, não vamos glamourizar isso aí, né? Pra dar trabalho mesmo e faz suar mesmo, mas a gente, no final das contas, recebe uma recompensa muito grande, que não é só financeira. A financeira, ela precisa existir, né? Porque nós temos boletos para pagar, né? E eu aprendi com minha mentora que PixDance não paga boletos. Dash não paga o boleto, dinheiro E paga. verdade. Então a gente precisa também aí dessa recompensa financeira, é justo, né? Mas a gente recebe sim uma recompensa diferenciada, que é ver o sorriso no rosto, é receber uma mensagem de agradecimento, é ver um olhinho brilhando diferente, é ver assim, o nosso cliente agradecendo assim, né, se vinculando a gente de uma forma, de uma conexão emocional muito grande. Então, assim, eu sou apaixonada por trabalhar com esse destino. Eu acho que poucos destinos no mundo criam essa conexão, né? A Disney faz isso muito bem, mas os parques em geral, as atrações, né, os entretenimentos em Orlando têm seguido uma linha nesse sentido. Então, acho que está todo mundo bem preparado aí, todos os grupos, Universal, SeaWorld, cada um dentro do seu segmento, da sua missão, né, da sua visão e o que quer proporcionar para os seus visitantes. Eles têm feito isso de uma forma muito, muito boa. Acredito que a concorrência eleva o nível da coisa, E sabe? a gente ganha com isso, né? A gente Porque super assim, ganha, porque a é gente aqui impossível. se beneficia. Verdade. E aí é isso, eu sou franqueada, né, da Clube Turismo, que é uma agência de turismo que opera no Brasil inteiro, então a gente tem franqueados aí no Brasil inteiro. A minha base master está aqui na live, Clube Turismo Maceió, que aqui dá todo suporte. E, assim, eu sou apaixonada pela franquia, sou apaixonada pelo trabalho que eu venho desenvolvendo. Há pouco tempo, viu, Lu? Eu entrei no turismo, decidi empreender em 2020, veja só, em Foi antes ou janeiro. depois? Foi antes, em janeiro de Ah, cara. 2020, eu estava assinando contrato com a franquia. Fiz minha primeira venda, eu acho que em março, comecinho de março, e aí fechou tudo, gente. Fechou tudo, fechou tudo. E aí, assim, eu tinha duas opções, né? Ou eu desistia e murmurava, ou eu aproveitava esse tempo e, tipo assim, pra me capacitar. E foi o que eu fiz, sabe? Eu aproveitei aí esse ato dos grandes nomes, principalmente na minha cidade, no meu estado, que eles precisavam parar. E eu disse, eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou produzir conteúdo. Em 2021 eu comecei a trabalhar pesado nas minhas redes sociais. E eu disse assim, eu vou aproveitar que porque assim, como o mercado internacional estava fechado, então as pessoas não queriam falar sobre uma coisa que elas não iam vender. Mas eu pude me dar esse luxo. Então eu construí uma. Eu fui ali, eu disse, eu vou plantar por muitos meses, não sei quantos, Em algum mas momento uma hora vai colher isso. É isso. Maravilhosa. isso que assim, eu quero deixar um depoimento, que é um grande diferencial de outros cursos para Orlando, é que você é muito acessível. Você, claro, né? Tipo, você tem seus horários, você bota lá, olha, fala comigo, eu vou responder, e tarará. Mas assim, você é muito acessível, você tira todas as dúvidas. Então, assim, todos os meus perrengues, todas as minhas grandes dúvidas, inclusive fora curso que eu tive, que busquei, eu tive resposta. E isso é um diferencial muito grande, é um network incrível. Só isso já é o ouro, sabe? Assim,
Imagina o Imagina, resto. aí você imagina esse ouro lá em Orlando. Ai, meu Deus. Multiplica isso lá. Então, eu preciso ganhar ouros dólares para para realizar. Setembro, dá tempo. Setembro nós vamos estar lá no curso prático. Vamos lá. Maravilha, muito bem, seja bem-vinda, então, maravilhosa. Eu adoro trazer os meus alunos, as minhas alunas aqui, porque é exatamente essa vivência de grupos que muita gente não tem, é que vocês passam a ter em função das nossas aulas, né? E aí é legal a gente poder trazer as dúvidas, porque a sua dúvida pode ser dúvida de várias pessoas. Verdade. E já engatando aqui a minha resposta, no que você me perguntou, né? Eu acho que não tem uma idade certa ou uma idade errada. Tem aquilo que a família está disposta a fazer. Né? Perfeito. Eu, por exemplo, me planejei para viajar com a Rafa, que é a minha filha. A Rafa hoje tem 6 anos e meio. Me planejei para ir em maio de 2020. E aí, obviamente, a pandemia veio, pá, derrubou tudo. E aí não deu. Na época ela era menorzinha. Então, Uhum. naquela fase, ela estava muito mais princesas, né? Tava lá na fase do Let It Go, depois veio Frozen 2. Então, assim, ela estava muito mais, numa fase muito mais infantil e fantasiosa, né? Sim, Imaginativa do que ela está hoje. entendi. Mas hoje, por exemplo, ela tem mais altura. Então, hoje ela pode participar de coisas mais radicais e ela acompanha mais a gente nos Entendi. conteúdos que a gente consome. Então, ela assistiu todos os filmes de Harry Potter, ela conhece Marvel, ela conhece muito mais. Então, eu acho que não existe uma idade certa e errada. Existe aquilo que a família está disposta a fazer e a oferecer. Porque, por Verdade. exemplo, eu não usei carrinho nos parques, né? Sim, E isso facilitou a minha vida, mas por outro lado, se a Rafa fosse bebê, por exemplo, eu é. determinaria, sei lá, o momento de parar e trocar a fralda dela, né? Uma Sim, coisa que hoje eu já não tenho esse controle. Se eu tiver ficado uma hora inteira na fila para entrar numa atração e na hora de entrar ela disser para mim, quero ir ao banheiro, eu tem que tenho que ir. correr. Então, assim, É. eu acho que nunca vai ter uma fase que vai ser perfeita e Sim, nunca vai ter uma fase que vai ser ruim. Eu acho que sempre vai ser legal de acordo com aquilo que aquele pai e aquela mãe vão pensar, vão preparar, né, para essa viagem acontecer. Então, acho que tudo é uma questão de adaptação e ter a orientação correta. Então, tendo pessoas preparadas para darem essa orientação, a coisa vai. Acho que não tem, qualquer fase eu acho que é mágica, né? Você só tem que com adequar a certeza, expectativa daquela fase que você está indo. com Eu certeza. acho assim. E tem uma coisa que, assim, eu falo para todo mundo. A gente fica achando que a gente vai para Disney, a gente tem que para Orlando, enfim, que a gente tem que fazer tudo de uma vez, porque a gente acha assim, quando que eu vou voltar? A gente vai com essa sensação de que vai demorar muito para voltar, de que talvez só vá lá uma vez na vida. E eu falo assim, não é. Não, Você vai ter vontade de voltar no outro ano. você vai voltar. Talvez você não consiga voltar no outro ano, mas assim, se você vai com seu filho, por exemplo, com 5 anos, daqui para ele fazer 11, você vai voltar. É aqui, ó. É rapidão. A Rafaela já, inclusive, está falando na viagem de 15 dela. Porque quando eu for adolescente, eu quero ir com as minhas amigas. Eu falei, então tá bom. Se eu Vou levo o escolher a grupo, eu dedo levo o quem vai grupo. ser o guia desse grupo aí. É, vê isso, né? Quero mandar um beijo aqui, viu, Lu, rapidinho aí, para todo mundo que está entrando, meus believers, meus parceiros da Clube Turismo, todo mundo que está dando apoio aí. Beijos para vocês, sintam todos abraçados. Maravilhoso. Então, já que você está mandando beijo, eu vou mandar um beijo para Paula Manda também. Blanche, que acabou de entrar, minha partner. Ah, tá. Maravilhosa. É isso aí. É com ela, inclusive, que eu vou estar lá em setembro para a gente levar o nosso grupo de curso prático. Mas vamos que Perfeito. vamos. Vamos lá. Vamos Vamos. imaginar que a Thalita vai montar o primeiro grupo dela de famílias, né? Um grupo para famílias com crianças, com pequenos, e a gente vai levar esse grupo para Orlando. Qual é Certo. a sua primeira pergunta aí? O que a gente precisa pensar em relação a esse primeiro grupo? Vamos lá. Isso é real, hein, gente? Vai sair. Vai sair esse grupo. E Opa! Lu Ribeiro está fazendo parte disso. Então, vamos lá. Vamos lá. Lu, uma primeira dúvida que eu tinha, que a gente já até pincelou e conversou sobre isso, na hora de fazer bloqueio de hotel, a gente fica muito na dúvida, quem está lançando a primeira vez, quem está montando o grupo a primeira vez, é do tipo assim, como pedir quantidade desses quartos? Porque a gente vai ter aí possibilidades de quarto quádruplo, de quarto duplo, né?
até de um single, não sei, talvez seja bem raro, mas É enfim. raro, mas tem. Aham. E aí, assim, como a gente mensurar isso, que média fazer? E uma dúvida que eu tenho, que talvez você possa me responder, é: cada operadora vai trabalhar de uma forma? Por exemplo, eu pedi, eles podem ter um mínimo de bloqueio de quartos e apartamento, e aí eu pedi um pouco mais. Eu posso devolver quantos eu quiser, respeitando aquele mínimo? Ou Tá. eu tenho uma margem? Olha, você pediu 40 quartos. Você tem que fechar pelo menos 30, mesmo que o mínimo seja 10, por Tá. exemplo. Deu para entender? Tá. Deu para entender e tem muita resposta aqui, tem muita Tá, explicação aqui para tudo isso. Na vamos realidade, é lá. uma dúvida muito pertinente e que tem várias possibilidades aí. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a pergunta: quantos quartos eu devo pedir, né? Quantos quartos eu devo bloquear? E aí, para você ter essa ideia, mais ou menos, você precisa entender, primeiro, qual é o público que eu vou atender. Porque dependendo do público, você tem um tipo de ocupação diferente. Tá. Então, exemplo, se você está lidando com menores desacompanhados que viajam sem os pais, é muito mais comum você ter quartos quádruplos, principalmente entre as meninas, que dividam o quarto entre 4 pessoas. Se você está lidando com um grupo de adultos, né? De repente, adultos solteiros, aí é mais comum que a gente fale de quartos duplos, cada um dormindo na sua cama. Fique claro, né, antes da gente seguir, que todos os hotéis em Orlando, eles vão sempre vir com essa configuração de 2 camas de casal. A grande maioria deles, né? Em se tratando de hotéis de complexo, hotéis dentro da Disney, hotéis dentro da Universal, são sempre hotéis com 2 camas de casal. Então, a configuração do quarto é sempre a mesma. Ela muda. Em algumas situações, se você pede um quarto maior, uma suíte familiar, aumenta a quantidade de camas, mas ainda assim a ocupação é baseada em pessoas por cama, né? Então, são sempre 2 por cama. Então, se aqui a gente está falando de famílias, possivelmente a gente tenha uma família ocupando cada quarto, a depender da quantidade de membros dessa família, né? Eu Uhum. posso ter uma família de 5, 6, aí você vai trabalhar com 2 quartos. A gente não sabe qual vai ser a configuração das famílias que vão chegar, né? Perfeito, Às é vezes isso aí. acontece até das famílias se misturarem, né? Viaja, sei lá, a mãe com a outra amiga mãe e as crianças. Então, isso é sempre uma surpresa. A Certo. média, num grupo aí de umas 50 pessoas, que seria o equivalente a um ônibus cheio, né? Que é o limite aí para a gente trabalhar em quantidade de grupos, a média é de 20 a 25 quartos. E aí você vai mesclando, né, esses quartos aí conforme as vendas vão acontecendo. E aí, Certo. imagina só, que você tem um grupo com capacidade para Hum, 50 pessoas, né? E você pediu 20 quartos, vamos tá. colocar. Pode acontecer, muito difícil, mas não é impossível. Vamos imaginar que 20 pessoas fechassem quartos singles. Aí você tem toda a ocupação do seu quarto, mas você ainda tem 30 lugares sobrando dentro da sua capacidade. Aí você tem que pedir quartos a mais, né? Certo. Agora, se nesse mesmo grupo todo mundo fechasse em quartos quádruplos, aí vai sobrar quádruplo, vai sobrar quarto e lotou a capacidade. Então, esse controle é um controle que você vai fazendo durante o período de vendas. Não tem Certo. como você prever com exatidão o que vai acontecer. Então, Certo. existe uma média de 20 a 25 quartos, isso pela observação aí ao longo dos anos em relação à operação de grupos, mas aí entra a segunda questão, que é como que as operadoras trabalham, né? E se existe a flexibilidade de você aumentar, diminuir. Via de regra, as operadoras podem trabalhar em cima do contrato com o fornecedor principal. Então, vamos imaginar que você vai ficar com um hotel na Disney e um hotel na Universal. Metade da viagem na Disney, metade da viagem na Universal. Qual é a regra que a Disney estabelece? Qual é a regra que a Universal estabelece? E aí, em cima dessa regra, de quem está vendendo, que é o dono do quarto, né? Então, a Disney é a dona do quarto e dona do hotel, a Disney vai dizer, olha, a regra é essa, e aí a operadora tem que seguir essa regra, tá? Então, vamos supor, na Disney, na maioria das vezes, a regra para bloqueio de grupos no hotel é 10 quartos, o mínimo de 10 quartos. A Certo. Universal tem sido um pouco mais flexível, mas também existe aí um prazo para você entregar, enfim. E aí, em cima dessa quantidade, eles vão estabelecer 3 prazos. Eles têm um primeiro prazo, que é para você reduzir ou aumentar, de acordo com
antecedência, né? Então, quanto Uhum. maior a sua antecedência, melhor vai ser esse prazo. Você tem um segundo prazo, que é para você bater o martelo na quantidade de quartos que você tem. Então, é isso Certo. aqui, eu vou usar 15 quartos, e é isso, nem mais nem menos. E aí você tem o prazo final do pagamento, que é de fato quando você vai pagar o total dos quartos, que Certo. sempre é antes da viagem. Então a gente sinaliza, né, o equivalente a uma noite por quarto, normalmente é isso. Então, se você vai pegar aí 10 quartos, uma noite para cada quarto, você sinaliza, faz o pagamento e depois você segue esses prazos. O correto seria que a operadora que está fazendo o intermédio entre a Disney, a Universal e a sua agência te repasse essas quantidades e esses prazos. Então, você, Certo. na realidade, vai só seguir aquilo que o fornecedor principal fizer. Aí entra uma informação aí de bastidor, tá? O que acontece? Se você está trabalhando com uma operadora que é uma operadora grande, que tem já uma tradição em trabalhar com grupos, que faz bloqueios todas as temporadas, né, e que atende várias pessoas, várias agências, é muito comum que essa operadora faça o próprio bloqueio e aí, ao invés dela repassar para você, ela vai te vender só os quartos que você quer. Pode acontecer, tá? Tá. Entendi. Mas não é uma regra. Quando Certo. que isso acontece? Quando o mercado está super aquecido, quando está todo mundo viajando, quando essa operadora tem certeza de que se você não usar, alguém vai usar. Então, eu Entendi. posso bloquear porque eu sei que vai vender, né? Isso há uns anos atrás era uma realidade, né? Quando a gente teve aí um boom de novo no crescimento dos grupos, as operadoras faziam isso. Então era mais fácil a gente aqui falar, viu, eu só preciso de 5 quartos, eu só preciso de 10 quartos ou 15. A gente conseguia pedir porque eles tinham essa flexibilidade, mas aí o contrato era feito entre a Disney e a operadora. Né? Entendi. Então, eles não precisavam necessariamente repassar a quantidade mínima porque eles tinham uma certeza da venda. Hoje a gente não tem certeza de mais nada, né? Então, geralmente a regra é o que o fornecedor determinar é aquilo. E aí o Entendi. principal não está nem na quantidade, mas é nos prazos. Né? E por isso é que é tão importante, quando você vai trabalhar com grupos, você começar essa venda com bastante antecedência. Porque aí você tem tranquilidade de ter os números finais bem antes do seu prazo. E sobre isso, antecedência, prazos para a gente lançar esse grupo aí. Tem Um um, ano. um Um ano. ano você já pode fazer. Pronto. Assim, pode ser que você não tenha tarifas, mas você Sim, consegue fazer uma estimativa e aí você tá. vai colocar aí, né, uma porcentagem em cima do valor, Sim. uma gordura, né, que te permita ter uma margem, porque quando a gente trabalha com grupo, a gente assume o risco em vários aspectos, né? É a sua marca que está lá, é a sua cara que está lá, mas acima de tudo, você está assumindo a longo prazo o risco, por exemplo, de você receber do cliente num câmbio X e na hora de você pagar, esse câmbio tá 3 vezes aquele valor, né? Então a Aham. gente sempre põe uma margem a mais, pensando nessa previsão, nessa possibilidade de risco que existe, e aí começa a vender. Porque aí o que acontece é, quando você vende com antecedência, necessariamente você já tem dinheiro para trabalhar para você com antecedência. Que aí você Aham. pode fazer esse dinheiro render, você pode aplicar, você pode investir, você pode fazer esse dinheiro crescer. Aham. E aí, à medida que você vai fazendo ele crescer, você vai fazendo as suas remessas, vai aproveitando o câmbio. Teve um dia, de repente, ai, caiu pra caramba, tá valendo a pena. Hoje eu mando uma grana lá para o meu operador, né? Então, aí você, Entendi. com o tempo, você tem essa flexibilidade de conseguir trabalhar o câmbio de maneira menos arriscada. Então, Certo. quanto antes, melhor. Sem falar que Melhor. quanto antes você começar, maior vai ser o parcelamento que você pode oferecer também, né, para o cliente. Isso, facilitar esse pagamento é primordial, eu acho, né? Nesse Exato. primeiro momento. No momento que a gente está vivendo que o dólar não está tão atrativo para o mercado brasileiro, né? A Janine aí da Uni Orlando, é minha parceira também no Clube Turismo, ela está perguntando, é válido colocar o café da manhã no pacote? Eu acho que sim. Mas aí você precisa entender como que você vai entregar isso. Se a gente estiver falando aqui de hotéis Disney Universal, nos dois não existe café incluso, mas o que existe é você entregar um gift card, que você pode escolher a quantia,
E aí você pode colocar, sei lá, 10, 15 dólares por pessoa por dia, coloca isso como crédito no gift card e aí chegando lá em Orlando, você entrega esse gift card para a pessoa e ela usa isso como crédito para tomar café da manhã. O que não impede, por exemplo, que talvez seja até uma boa solução também, da pessoa comprar o almoço ou o jantar nos parques. Às vezes a pessoa compra comida no Walmart, toma café no quarto mesmo, ali enquanto está se arrumando, é mais cômodo, mais prático, e usa o gift card para comprar o almoço ou o jantar, também pode. Então eu acho que sim, quando a gente está falando de família, né, a alimentação é um diferencial, porque imagina, o Rafa e a Rafa, nós éramos em 3 pessoas. Se eu for calcular todas as vezes que eu quis ir num restaurante, fiz vezes 3, você fala, nossa, vai ficar cara essa conta. Então, quando você inclui a alimentação no pacote, você diminui o valor que a pessoa tem que desembolsar em dólar lá, né? E o valor do dólar que ela tem que comprar, e você dissolve isso em parcelas. Então, acaba sendo um benefício e um bom argumento de venda também. Perfeito. No caso de grupos família, a gente trabalha mais dessa forma, entrega o gift card, deixa a família mais à vontade. Em grupos já tem outra pegada, né? Porque não Com pode dar. certeza. Eles querem torrar tudo na lojinha. Essa que é a verdade. Certo, aí deixa eu te perguntar. Famílias, benefícios aí dos hotéis, né? Da Universal, Disney. A gente conversou um pouco sobre isso também. Eu queria que você falasse, porque pode ser que alguém tenha a mesma dúvida. Vale a pena ficar no hotel Disney Universal? E já vou emendar numa outra perguntinha. Meio a meio, ou dá para fazer uma estratégia de ficar menos dias na Disney porque a diária é mais alta um pouco? Tá, vamos lá. Primeiro, vale a pena. Eu já fiz essa conta, eu já fiz montando aqui um grupo. Na hora de cotar, eu já calculei, ficando num hotel fora, tendo que pagar todos os transportes, e ficando dentro, não precisando pagar. Não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente se hospeda na Disney, na Universal, a gente tem automaticamente o transporte incluso, né? Então, na Disney para os parques Disney, na Universal para os parques Universal. Então, a gente tem essa vantagem de não precisar pagar pelo transporte, pelo preço da diária um pouquinho a mais do que seria um hotel fora, né? Sim, as diárias na Disney, elas podem ser mais caras, mas não necessariamente são, tá? Tem épocas em que, por exemplo, o Endless Summer da Universal tem a diária mais cara do que um All-Star da Disney. Então, não é uma regra, tá? Às vezes acontece, dependendo da demanda, se o hotel tá sold out, né? Se é uma época de muita procura, às vezes acontece da Universal tá um pouquinho mais cara. Mas, independente do valor da diária, ainda assim, o que você economiza com transporte, por si só, já valeria a pena no financeiro. No caso de famílias, especificamente, qual é o benefício extra aqui? É que você dá a liberdade e a flexibilidade para essa família poder se locomover. É óbvio que quando você está num grupo, todo mundo vai sair junto no mesmo horário, né? E vai andar junto ali com um guia para que ele possa ter o guia facilitando a vida dele, né? Então, se o cliente ele quer ter a facilidade de alguém pensando por ele o dia inteiro, né? E guiando ele pelo parque, necessariamente ele tem que andar junto. Mas, às vezes acontece de você, sei lá, foi pro parque de manhã, fez as atrações, tá tudo certo, liberou o pessoal para um tempo livre. Tem uma criança que tá muito azeda, tá muito cansada, ela precisa dormir um pouquinho. Às vezes a criança tem o hábito de tirar uma soneca à tarde. E aí, ao invés de você segurar aquela família com aquela criança azeda no parque o dia inteiro, porque não tem transporte de graça para voltar, você tem esse benefício e falar, mãe, pai, se vocês quiserem voltar, o ônibus está à disposição. Porque na Disney e na Universal, o transporte fica rodando o dia inteiro. Por toda a duração do parque, enquanto o parque estiver aberto, eles rodam. Eles começam mais ou menos de 1 a 2 horas antes do horário de abertura e vão até depois do horário que fecha. Então, se esse pai, essa mãe resolver que eles não querem mais ficar no parque, a criança azedou, precisa dormir, ou simplesmente o adulto quer voltar. Eu quero ficar na piscina à tarde. Ele é adulto, você não obriga ele a andar com você. Então ele tem essa flexibilidade de falar, viu, tô indo embora, né? E aí precisa estar claro que nesse caso ele abre mão da assistência do guia, ele abre mão das atividades do grupo, mas ele tem essa liberdade. E isso é uma das coisas que, quando a gente vai com criança, pesa muito.
Porque aí você não precisa ficar lá o dia inteiro no parque. É lógico que é pouco provável que isso aconteça, né? Todo mundo quer se divertir. Mas às vezes a criança ela vai ter muito mais tranquilidade e ânimo para seguir à noite, por exemplo, se ela voltar e dormir um pouquinho no hotel. E aí esse dormir um pouquinho da criança também é um descanso, um respiro para o pai e para a mãe. Porque não adianta você forçar a barra do cara ficar o dia inteiro ali no parque, se nesse dia inteiro ele tá o dia inteiro carregando criança no colo e dói as costas, ele tá o dia inteiro aguentando a criança chorar, reclamar, chega uma hora que você não aguenta mais, você esquece que você tá na Disney. É verdade. Porque é uma coisa que vai contaminando. Então, no caso específico de grupo com crianças e famílias, assim, eu acho que o maior benefício, além de você já ter o transporte incluso, é você ter essa liberdade, essa flexibilidade. Então, Perfeito. com certeza, ficaria em hotéis de complexo. Agora, ficar nos dois, se você tiver condição de fazer um day by day que seja um pouco mais tranquilo, esse esquema de ficar menos dias na Disney para ser mais barato é um barato que vai ter um custo muito alto depois. Porque você é obrigada a fazer os parques Disney todos seguidos e é extremamente cansativo fazer desse jeito. Porque é muito puxado. Você tem que acordar muito cedo, você volta muito tarde, porque praticamente todos têm um show de encerramento. E aí é aquela, sabe, aquele batidão. E aí, quando a pessoa sai da Disney para ir para a Universal, por exemplo, ela já está tão cansada que ela começa a não aproveitar tudo. Entendi. Então, eu sou a favor de ter, sim, os dois hotéis, mas eu sou a favor de ter um day by day com menos atividades, sabe? E com mais tempo para a pessoa descansar. Então, por exemplo, quando você tem um ingresso de 4 dias Disney, você tem 7 dias para utilizar. Então, você faz de um jeito que dentro desses 7 dias você consiga dar intervalos. Respiros. Tá, perfeito. Porque senão não aguenta. E eu falo porque eu acabei de voltar com a Rafa, com o meu marido, e assim, a gente precisou disso. Então, com certeza. vamos supor, você faz, sei lá, um primeiro dia de compras, descansa, no dia seguinte você faz o Magic Kingdom. Você fez o primeiro dia aqui. Aí depois você faz um dia de parque aquático, uma manhã livre que seja, aí faz o restante da programação depois do almoço, né? Faz outra coisa. Aí depois você vai fazer, sei lá, um Epcot, um Animal Kingdom, que acorda mais cedo, né? Você consegue fazer um Epcot que aí você vai lá para a fila do Guardiões. Aí no outro dia você faz uma coisa mais tranquilinha. Aí daria para você, nos 2 últimos, de repente, fazer o Animal, porque aí você não precisa ficar até a noite. Essa noite fica livre para descansar. E no dia seguinte você faz o Hollywood. Aí daria, né? Mas precisa ter esse respiro. Então, assim, mesmo com adultos, e eu falo porque em janeiro a gente teve essa experiência. Mesmo com adultos, quando você faz 4 dias seguidões assim de Disney, é muito cansativo, é muito puxado. Agora, sobre parques, por exemplo, estou fazendo um grupo, quero construir um grupo que não seja, que tenha um preço atrativo para o mercado, é o meu primeiro grupo. Vale a pena fazer menos parques ou não? Faz todos. Eu faria os 4 Disney e 2 dias de Universal. Eu não faria, de repente, o Sea, eu não faria parque aquático, entende? Eu faria esses 6. Mas 4 Disney tem que fazer. Eu acho que sim. Especialmente se você está indo com criança. Porque é isso, né? Família com criança, a gente precisa ter eu acho que é mais mágico e menos radical aí. E aí o que daria para fazer de repente é você fazer o período todo num hotel só, e aí você não trocar de hotel, né? Você vai acabar pagando aí, sei lá, 2 transportes a mais, se você estiver saindo da Disney para a Universal, por exemplo, mas aí você não tem custo de um dia inteiro de transporte fretado só para você, né? Para poder fazer a troca do hotel. Então tem algumas coisas que a gente consegue compensar. Pensando em custo, eu acho que seria o mínimo, assim, os 4 Disney e os 2 Universal. E aí o que dá, de repente, para você fazer, deixar como a gente vai ter esse tempo de respiro, né? Você deixar pelo menos um dia livre, que aí se alguém quiser fazer um Sea, um Volcano, um parque aquático, aí dá para encaixar e aí você consegue atender essa necessidade como um opcional. Mas de repente, dependendo do mês, se você vai no mês frio, aí você já quebra aí o aquático, né? Porque brasileiro não vai querer ir para parque aquático na época mais fria lá.
Eu achei a primeira semana de fevereiro muito gostoso, porque assim, o clima estava muito bom Uhum. e não estava um absurdo de frio, estava super agradável e estava quente o bastante para a gente entrar na piscina do hotel e para fazer atrações que molham. Então eu achei que foi Que uma legal. época muito gostosa. Deixa eu responder a Joan, que ela está perguntando: as famílias andam juntas com o guia ou as famílias se separam? Olha, o que eu penso disso, tá? Se eu estou vendendo um grupo em excursão, as pessoas estão aderindo à minha programação. Logo, elas concordam que elas irão estar comigo, porque qual é o benefício de estar comigo como guia, né? Ou com você, ou com qualquer guia que esteja lá. O guia vai pensar no melhor roteiro, o guia não vai fazer você ficar cruzando de um lado para o outro para o parque, então você vai se cansar menos, porque você vai andar menos. O guia vai fazer um planejamento de atividades, qual atração eu faço primeiro, qual eu faço depois. O guia vai saber onde é o melhor lugar para comer, né? Então, sim, as famílias andam juntas e aí, num dado momento, depois que você fez as principais atrações, aí você libera o pessoal para um tempo livre. Esse tempo livre é do passageiro, né? Não é seu. Então, se alguém quiser andar com você, ainda assim você vai andar. E aí você pode propor, fala, olha, daqui eu vou fazer tal coisa, né? Ou o que é que vocês gostariam de fazer? E aí libera o pessoal, quem quiser ficar com você, segue com você. Quem não quiser e que quiser ficar livre no parque ou até voltar para o hotel para descansar, tá liberado também, tá? E por que é legal a gente falar disso, né? Da família andar junto? Porque se ela não enxergar o benefício de ter você como guia lá, ela não compra o seu pacote. Ela viaja por conta própria numa outra época, né? Então a gente tem que ter essa noção assim, do que de fato a gente está entregando. Né? É só o pacote ou é o benefício de estar comigo porque eu sou um profissional altamente capacitado para facilitar os seus dias aqui? Essa é a Perfeito. grande diferença de você estar em grupo, né? Genie Plus. Ai, meu Deus. Um, um mal necessário. Polêmicas. Beijo, Camila. Ai, Aí está dizendo que são ótimas dicas, está adorando. ai, que Amiga, vai bom, juntando os dólares Camila. para a gente Fico viajar feliz. junto. Vamos levar na Lu para Disney. Essa princesa precisa É isso. tirar foto no castelo, querida. Tô mais pra Então. vilã, viu? Mas isso eu deixo pra contar lá em setembro, lá na Game Trip. Tá todo mundo Ah. convidado, by the way, tá? Setembro, Ai, deixa eu te estamos fazer uma entrando em pergunta. setembro. Game Trip só para alunos, Lu, ou não? Para qualquer pessoa que queira se especializar em Orlando e que tenha ido pelo menos uma vez. De primeira vez, se é a primeira vez, aí eu não sei se é tão legal, porque a gente precisa ter uma referência, mas qualquer pessoa Perfeito, que queira trabalhar com Orlando profissionalmente. Vai começar perfeito. 18 de setembro, vai ser sensacional. Tá. Vamos lá, vamos Depois falar você me desse. manda, depois a gente conversa aí para você lançar um cupom para todos os meus franqueados Clube Turismo que quiserem ir com você nessa Game Olha a Paula Trip. Bland, ela também vende o peixe É, dela. vamos fazer Vamos um cupom negociar? aí. Eu gostei. Paulinha, amiga, vamos trabalhar. Eu gostei, eu gostei. Vamos conversar, é isso aí. É isso Então, aí. aí vamos lá. Estamos aí vendendo para famílias. A gente já entendeu mais ou menos essa parte de hotelaria, como que a gente vai fazer, os benefícios que a gente vai vender, né? O aéreo. A gente, aí eu acho que a gente vai. Eu tenho já visto algumas aulas, né? A gente vem conversando sobre algumas coisas, mas esse aéreo com família, com criança, a gente tem que pensar direitinho nele, né? Para não ser um aéreo que tenham paradas, né? Porque às vezes a gente vai para tarifa mais interessante, mas aí você chega acabado lá em Orlando, É, a família tem. querendo te trucidar porque tem Tudo não tem um sei preço, quantas né? conexões. Você Isso. assistia Once Upon a Time? Tinha um Rumpelstiltskin. Ele falava: Sim, Every magic comes with a price. Né? Toda magia tem um verdade. preço. É importante, sim, a gente considerar um aéreo que seja bom em termos de tempo de voo, na menor quantidade de conexões possível, mas a gente tem que entender o seguinte: até que ponto eu consigo trabalhar com voo perfeito? Porque, por exemplo, para mim o voo perfeito é sair de Viracopos e chegar direto em Orlando com Azul. Para Sim, mim, esse voo ele é maravilhoso, porque ele chega lá num horário legal, sai daqui num horário legal, e aí a gente viaja bem, com qualidade, atendimento bom e tá tudo certo. Ainda chega no terminal novo, que é chuchu, que é a coisa mais maravilhosa. Só que ele tem um custo.
E Sim. aí eu preciso entender, na época que eu estou trabalhando o meu grupo, esse custo ele viabiliza o grupo? Porque às vezes você tem um grupo perfeito com terrestre ok de custo, e aí o seu aéreo vai transformar o seu preço, assim, ele vai fazer o preço ficar infinitamente mais caro, e aí você perde em competitividade, e aí não adianta ter um voo que ninguém vai voar porque ninguém comprou o pacote, né? Verdade. Então, a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio. O que eu penso, tá? O ideal seria a gente trabalhar com voos diretos, mas os voos diretos são mais caros, né? Sim. E aí você, especificamente, ainda tem uma questão que é o seu doméstico, que você ainda sai daí, né, para poder Isso. ter uma ponte aí Recife tá aqui internacional. ladinho, né? Recife tá aqui do ladinho, tá com alguns voos legais também. E aí a gente tá tendo aí algumas possibilidades se abrindo, mas assim, Eu acho que isso é uma das coisas que você tem que pensar também, porque às vezes você pega um voo baratinho saindo de São Paulo, mas o que você paga para fazer o doméstico até São Paulo, nossa, meu doméstico para dependendo, você São tem que Paulo. dormir em São Paulo. Então, o que gasta acaba saindo elas por elas, né? Isso. Assim, é óbvio que quanto menos a gente tiver de conexão, melhor. O voo direto é ideal, mas nem sempre é só isso que a gente avalia. Ele precisa ser viável financeiramente para que você seja capaz de vender o seu grupo. E tem um detalhe: tem muita gente que fala, por exemplo, tem aquele voo da Gol, né? Eu não coloco um grupo no voo da Gol, entendeu? Se eu tiver que ir sabendo que eu vou pagar barato, mas que eu vou ter uma aeronave pequenininha, que talvez eu não tenha serviço, que eu vou ter, entende? Eu Uhum, talvez sozinha encare, mas eu não ponho um grupo. Eu tenho que avaliar qual é o perfeito. meu risco. Um Aham, exemplo assim clássico de você saber avaliar o risco. Janeiro é inverno nos Estados Unidos. Aí uhum. você vai fazer um grupo que vai ter uma conexão, sei lá, em Nova York. Qual é a chance de você ter um voo que vai ficar parado lá porque deu uma nevasca e nenhum aeroporto está funcionando? É enorme. Só Grande. comigo já aconteceu algumas vezes. Então, quer dizer, eu tenho que ter inteligência de pensar. Essa rota talvez não seja a melhor nessa época do ano, né? Então, eu Perfeito. não vou fazer uma conexão muito lá em cima, porque se tiver algum problema com neve, eu tenho, né? Isso vai ser Um literalmente problema. uma bola de neve no meu voo. Verdade. Então, a gente tem que pensar de maneira estratégica, pelo custo mais viável, aquilo que detona menos, né, o humor dos pais e a resistência dos pequenos. Aí. Eu Verdade. acho que até uma conexão é ok, assim, é Válida, né? aceitável. Mais do que uma fica muito difícil. Certo. E me fala uma coisa, você montando um grupo, quantos dias ou quantas pessoas ali responsáveis por pessoa, mais ou menos? O Porque por... ideal, Uhum. pensando assim, num roteirinho perfeito, tá? O ideal seria você ter 3 a cada ônibus cheio. Então, uma média de um guia a cada 15 pessoas, tá? Essa seria, assim, uma média ok dentro do Uhum. mercado. Agora, eu não faria, por exemplo, a loucura de ir sozinha com 15. Porque o que Entendi. acontece? Mas Mesmo que você você mais tenha, uma com 30. com certeza, o ideal seria você nunca ir sozinha. Certo, sim. Porque, primeiro, você não pode falhar, né? Você não pode ficar doente, você não pode tropeçar e quebrar o pé, você não pode passar Não, mal, não tem você condições. fica com uma carga muito maior de responsabilidade. E assim, mesmo que não aconteça nada com você, se acontecer com alguém, né? Você E tem que você dar precisa assistência e o se restante do grupo afastar, né? fica. Entendi. Então, o ideal seria sempre ter 2, mas num grupo grande, uma média de um a cada 15. O seu primeiro grupo, Vamos você lembra dele, né? Você Eu lembra lembro, dele? É chorei pra uma caramba espera quando eu desse... tava entrando no Mediquinho. Ninguém entendia por que eu tava chorando, só eu. O primeiro a gente nunca esquece, né? Então, assim, seu primeiro grupo, porque a gente tem um medinho de lançar o primeiro, né? Então, assim, eu fico pensando assim, nossa, 50 é muito, né? A Janine tá aqui comigo, que a gente tava conversando a respeito disso. E, assim, como é que você chegou nessa conta? Você disse, não, eu vou. E quanto foi? Quantas pessoas no seu primeiro grupo? Foi de passageiros ou foi de agentes, né? Acho que não, né? Vamos Acho que foi lá, passageiros, né? vamos lá. O meu primeiro grupo que eu fiz, eu, guia, eu, né, a Toda pessoa a que estava operação. organizando tudo, foi um grupo de treinamento e eu tive. Nós éramos em 14.
com todo mundo, tá? Mas é exatamente isso. O primeiro grupo é luta. Eu paguei a minha passagem, eu paguei a passagem da minha colega guia, da minha amiga que foi comigo, e o grupo zerou. A gente não teve lucro, né? A gente só conseguiu realizar o grupo, mas esse primeiro grupo é o que permite você fazer o segundo. Então, Sim. agora, por exemplo, com a primeira edição da Game Trip, a gente teve 11 passageiros, né? Certo. E o mesmo trabalho que eu teria se eu tivesse 50 passageiros. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente falar aqui? Primeiro, essa imagem, né, de grupo de excursão, 50 pessoas, é uma imagem que é muito natural porque é o nosso tradicional do mercado. Não quer dizer que você tenha que ser tradicional. E, inclusive, você ter um grupo menor te possibilita dar mais atenção e conseguir fazer mais coisas do que você faria num grupo grande. Então, eu não me preocuparia com quantidade. Eu me preocuparia em fazer ele ser viável num primeiro momento para que pelo menos eu consiga zerar. Porque se Certo. você conseguir zerar, né, você não precisar de fato pagar para fazer o seu grupo acontecer. Você zerou e você foi, já é sucesso, porque você já validou aquilo que você queria testar. Verdade. Você vai ter clientes que vão ter viajado com você, validando o seu trabalho Trabalho. também, trazendo depoimentos, contando como foi a experiência, e aí você tem condição de ir aumentando isso, seja na quantidade de pessoas, ou seja na qualidade daquilo que você está oferecendo, né? E aí você vai aumentando e vai melhorando sempre com base no grupo anterior. Mas para você fazer o segundo, você tem que ter o primeiro. E aí o primeiro é a luta, é isso mesmo. Vamos lutar, então, né? É Vamos à luta. isso. Outra dúvida. Dá tempo ainda? Então, eu não sei se agora a live cai com 1 hora, se não cai. Eu tô conversando aqui, não tô nem vendo a hora. Alguém fala pra gente? Que horas são? São 11h47, né? Então Nós temos a gente tem uns aí. minutinhos aí. Vai. Vamos. Deixa eu. Sobre refeição com os personagens, isso é um opcional? Você pode trabalhar isso como opcional? Você já inclui essa experiência dentro do parque, fora do parque? Vamos lá. Dentro do parque, porque facilita isso isso não te demanda transporte extra, tá? Então, por exemplo, se você faz uma refeição com personagens que é no hotel da Disney, mas que não é o hotel que você tá, você tem que pensar no seu transporte até lá, tá? Mas E aí, eles fazem entre hotéis? não. Por isso que é o custo extra, tá? Perfeito. Eu achava que fazia. Não faz. O que pode acontecer, por exemplo, vamos supor que você esteja hospedada na Disney, lá no All Star Movies, e você vai fazer um café da manhã com personagens do Chef Mickey's, que fica no Contemporary. Certo. Aí você vai até o Magic Kingdom, do Magic Kingdom você pega o monorail e chega lá, aí dá. Agora, se você fizer, de repente, um Cape May, que fica no Boardwalk, você tem que pensar em como que você sai do All Star para o Boardwalk. Não tem transporte. Se você estiver no Pop Century, aí dá, porque você pega, né, o Skyliner, desce lá e aí dá. Então, assim, você tem que pensar de um jeito estratégico. O hotel que eu estou tem transporte ou algum meio que me coloque mais perto? Se tiver, dá para fazer fora. Se não tiver, aí é fazer dentro de parque. Então, você vai ter, por exemplo, no Magic Kingdom com Mickey, não, mas você vai ter o Hollywood Vine, no Hollywood Studios, que é maravilhoso, é buffet delicioso. Tem o Tusker House no Animal Kingdom. Todo mundo que fala eles vêm muito com bem, roupinha né? de safari. Muito lindos. É muito lindinho. E no Epcot tem o Garden Grill, que é aquele que fica do lado do Soaring ali. Sim. Em cima do Soaring, na verdade. Sim. De todos eles, o Garden Grill é o pior para fazer com grupo. Ele é uma gracinha, mas ele é muito ruim porque você não consegue entrar com todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que ir esperando as mesas liberarem e aí isso demora um pouco. E as mesas são menores. O Tusker e o Hollywood Vine são mais tranquilos. Então, eu recomendaria um desses dois. Até porque você tem o transporte já para o parque e você vai ter que parar para comer anyways em algum momento, né? Certo. Então, quer dizer, já que eu vou parar para comer, eu vou parar para comer e fazer uma coisa muito legal. Certo. Sobre incluir ou não, aí aqui eu acho que é uma escolha de público e de mercado, tá? Você está vendendo preço e aí você vai
deixar tudo como opcional, correndo o risco da pessoa não comprar, ou você está vendendo um pacote diferenciado que tem serviço, que tem o extra mágico ali. E tudo Uhum. vai de como você vai comunicar isso. Então, por exemplo, você pode falar: olha, o meu pacote tem X refeições aqui. Ai, mas está mais caro. Ele está mais caro, mas você não vai precisar comprar todos esses dólares quando você for viajar. Então, o que, que você prefere? Parcelar agora e já garantir as refeições? Ou ter que desembolsar mais, sei lá, $1.000 para comer quando você estiver indo viajar? E geralmente a pessoa deixa para comprar o dólar no final, né? E aí na Aham. véspera vai lá e acaba pagando muito mais caro. Verdade. Então, essa E não escolha, parcela. ela tem a ver com a sua comunicação e como você quer vender o seu pacote. Perfeito. Eu incluiria, sem pensar. Assim, eu acho que para a família é muito legal e é muito mais cômodo também, porque aí você não tem que ficar na fila para pegar a foto, fazer a foto, pegar o autógrafo do personagem, o personagem vem até a sua mesa, né? Tem uma série de diferenciais aí que você É consegue, verdade. sabendo vender, você explica para essa família por que que custa isso, né? E nesse caso, para a gente economizar refeição e tal, tem essa estratégia que você falou, almoço ou jantar, né? Almoço ou jantar. Com certeza. Porque aí a pessoa ela enxerga muito mais valor quando você. Imagina que você está na praia, naquele calorão, morrendo de fome, e alguém chega e te oferece uma água de coco. Né? Se você tivesse essa mesma água de coco de manhã na sua casa, você não ia dar tanto valor para aquela água de É coco. Se verdade. você, né? Quanto você receber isso no momento em que você está com fome, com sede. Então, quando você oferece uma refeição dentro do dia ali, a pessoa tende a ver mais valor naquilo. Vou responder rapidinho aqui. A Disney Lica indica. É Lica? Bom, enfim, me fala o seu nome, porque assim a gente conversa. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Como funcionam as reservas de restaurante para grupos? Esse é um segredo que eu conto no meu curso. Se inscreve que vale a pena. Não tem. Você pede para a sua operadora, se ela fizer, e se ela não fizer, você mesma é quem tem que fazer no próprio site da Disney. Várias reservinhas, picadinhas para conseguir todo mundo. Liga no restaurante: oi, tudo bem? Eu sou a Lica e eu tenho essas reservas aqui, são todas de um mesmo grupo. Você poderia acomodar todo mundo junto, entrando, e aí vai da sua lábia de operação. Mas tudo isso eu mostro dentro do curso. Quando a sua operadora ela faz essa reserva, é possível incluir esse valor e já fazer o pagamento parcelado em real antes da gente viajar, Você pode receber do cliente, porque você vai receber um valor só pelo pacote certo? todo, mas você Entende? vai pagar lá na hora. A Disney não faz pré-pagamento. Ah, Você certo. só consegue pagar na hora e aí você paga ou com cartão de crédito, ou com cash, ou com gift card, se você tiver um gift card num valor mais alto, mas é só na hora. A Disney não faz No pré-pagamento. caso dessas reservas de restaurante, não é isso? Isso, Só isso. lá no restaurante ou eu consigo fazer isso no hotel, por exemplo? Só no restaurante. No restaurante, tá. Só no Na restaurante. hora que eu vou entrar com o meu grupo. Na hora que você acabou, o garçom vem e te traz Ah, a conta, você paga a conta de todo mundo, de todas as pessoas. E por que que eles fazem isso? Porque como é um table service, pode ser que pode ser que alguém peça alguma coisa, né? Alguém pedir uma bebida a mais, ou pedir uma sobremesa diferente, um menu, enfim, dependendo de como for, pode ser que tenha algum adicional. Tem o fato da como gorjeta você do. controla isso nesse caso? Você faz uma base. Ah, Você pergunta para as pessoas, você liga e pergunta quanto custa a refeição e você joga um valor a mais, porque você tem que calcular a taxa da Flórida, 6,5, 7%, você tem que calcular aí pelo menos, no mínimo, tips, mais né? 15% de gorjeta, você tem que calcular que possivelmente você vai precisar ter uma diferença cambial, porque você está recebendo do seu cliente, vai pagar em dólar, então eu sempre Certo, jogo. Vamos supor que a refeição custe uns $65. Eu posso certo, colocar aí de 80 a 85 por pessoa. certo. Eu sempre Uhum. ponho uma gordura porque eu vou ter que pagar por isso, né? Em algum Entendi, momento. entendi. Certo? Perfeito. Tô só anotando aqui, viu, pessoal? Aluna bem. Não, tô gostando. Só não sei se agora o Instagram vai derrubar a gente ou não, né?
Essa semana eu fui fazer uma live na Twitch com a Renata e aí, pum, deu 1 hora de live e morreu. Não deu mais. Então vamos fechar numa hora pra gente não correr esse risco, né? Vamos fechar com chave de ouro aqui. Você vai cantar? Eu? Não vou Você cantar. devia te chamar a Fatal pra Bom, cantar na pode nossa ser. live. When you wish Ah. upon a star. Não sou eu que canto. Quem canta é o Fatal, que acompanha a gente sempre que dá nas Game Trips. Aí ele arrasa. É. Você sabe que eu fui cantar no Rising Star da Universal, né? Lá no palco da Universal. Foi mesmo? Eu fui. Ainda bem que eu fui antes do Fatal, né? Não, aí depois a gente... Porque Depois não do dá. Fatal fica difícil. Fica difícil. Mas eu fui antes dele. Eu cantei. Sabe o que eu cantei lá? Eu cantei I Will Survive. Muito bem, muito. Depois Menina, de a gente 2020, tinha 2021. feito happy hour antes. Eu tinha bebido lá um drink do happy hour e eu cheguei no ponto, assim. Subi no palco e mandei um I Will Survive lá que foi que foi. A Ju tá dizendo aqui, ó, alguns perfis têm liberado mais de 1 hora, outros não. Bom, eu não sei se o meu perfil tem mais de 1 hora. A gente vai descobrir se essa live cair. Você que tá assistindo, a gente já sabe. Já né? sabe o Então, na motivo. dúvida, vou garantir. Tá linda? Vou te chamar de tá linda, amor, tá? Obrigada por ter topado vir, obrigada pela live, pela interação. Adorei as perguntas, inclusive as perguntas que a sua galera trouxe para cá também. Vamos pensar com carinho no cupom. Cupom para clube, para vocês poderem participar dessa Game Trip de setembro, que vai ser incrível. Eu queria muito que você fosse, viu? Ai, meu Deus. E você vai aproveitar bastante. Ai, meu Deus. Senhor, manda essa bênção, que eu conto o testemunho depois. É isso aí, depois pensa como vai pagar. É nóis. Vamos embora. O problema não é o dinheiro, gente. O problema é o limite do cartão, que eles não tá alinhado ao tamanho dos meus sonhos, entendeu? Esse é o problema. Vou fazer muito obrigada, tá? Gata, obrigada por ter vindo. Adorei que você veio, adorei as perguntas. E é isso. Conta com a gente aqui pra gente fazer tanto o nosso grupo quanto o seu primeiro grupo. A gente tá aqui para você sabe disso, ó. Seus believers estão pedindo aqui, ó. Renata, queremos grupo com Thalita. Ai, gente, Renata, já pensou, gente, lá? Nossa. Você querendo, a gente faz. Você sabe disso, né? É verdade. Não, eu já quero. Vamos, 2024 vem novidades. Deus quiser, Ele quer. É nóis. Vou mandar um beijo para minha amiga, Canada Soul, a minha parceira que tá morando no Canadá agora, a Ti, assistindo Friends todos os dias, lembrando de você. Só isso que eu digo. Só pessoa, uma vida baseada em episódios repetidos de Friends. Ah, eu sou dessas. Amamos, então. Bom, vamos lá. Antes que caia, porque a gente não sabe se vai cair, senão a gente fica aqui conversando. Beijo, sucesso. Vamos fazer esse grupo acontecer, vamos fazer esse cupom rolar. Eu quero você na Game Trip em setembro, hein? Vamos lá, gente. Obrigada. Beijos para todos vocês. Lu, muito obrigada. Obrigada pela parceria. Obrigada pela mentoria, por toda a atenção. Isso, para mim, você sabe que vale ouro, né? Eu tô aí com várias dúvidas e você é maravilhosa. Eu sou fã mesmo. Já era, fiquei mais, enfim. E quem sabe, eu quero muito. Os alunos que estão aqui comigo, como você. E obrigada mesmo pela oportunidade, por tudo. E é isso, gente. Beijo. Beijinhos.